Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Von Hatt e hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista AgroCEO. Dessa vez com o professor Marcos Matos. É importante contextualizar, professor do 6º módulo do AgroCEO 2024, módulo que encerra essa turma. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco do que foi discutido e também para falar sobre a sua trajetória. Professor, primeiramente, muito obrigado pela participação. E eu queria que você começasse introduzindo aí para a audiência você, um pouco mais sobre a sua carreira e um pouco mais sobre a sua atuação. Olá, Felipe. Satisfação estar com vocês. Sempre para nós é uma honra, né? E com certeza nós tivemos oportunidades muito importantes hoje quando nós discutimos os cenários das commodities globais. E eu trago uma bagagem como Secafé, como diretor executivo do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, uma entidade que representa 96% de tudo que o Brasil exporta de café, lembrando que o Brasil é o maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor. E eu já venho, de certa forma, ligado a Piracicaba, porque fiz agronomia aqui, formando na 100ª turma, em 2003. Tive a chance de fazer o mestrado nessa instituição também. Então nós temos toda uma rede de amigos na Exalc, minha esposa é exalquiana também. Então, filho de produtor, sempre atuei no agronegócio, na Associação Brasileira do Agronegócio, na Organização das Cooperativas Brasileiras e desde 2016 no Secafé. E a gente tem uma atuação internacional muito forte por promover a imagem do Brasil e por, obviamente, discutir todas as novas regras que estão hoje em curso em tempos de ESG, que é a governança socioambiental. Que legal, Marcos, muito bacana. Já aproveitando também para falar do seu trabalho dentro do Secafé, seria interessante também compreender um pouco de como vocês têm fomentado esse produto brasileiro nos mercados globais. Eu sei que essa é uma das missões da instituição e eu queria que você contasse um pouco mais desse trabalho, imagino que extenso aí para a nossa audiência também. Olha, com certeza, se tem algo que o agronegócio brasileiro tem a avançar, é na promoção da imagem, é na divulgação da sustentabilidade. O Brasil tem os seus produtos sustentáveis do agro, leis, o produtor faz não só porque existe a lei, mas existe a consciência e todos esses avanços, principalmente nas últimas décadas, têm que ser mostradas para ser conhecidas e reconhecidas pelo nosso consumidor. Então, colocado esse cenário, que nós temos muito a avançar em promoção da imagem, para se conhecerem a nossa realidade, a gente usa algumas estratégias, sempre participando de todos os fóruns, todas as discussões globais, tudo que envolve segurança alimentar, segurança do alimento e, obviamente, eventos de café específicos. Agindo, fazendo eventos, promovendo iniciativas. E a gente tem uma parceria muito boa com o Museu do Café, que é levar a informação, né, de uma forma que a gente consiga vencer as bolhas, né, furar as barreiras. E com o Museu do Café, nós conseguimos atrair outros públicos que não necessariamente ligados ao agronegócio. Setores culturais, universidades, que a gente mostra que o café brasileiro e o agro brasileiro, ele é o que é hoje, porque também recebeu apoio e muito do que é feito são os próprios imigrantes do passado. Temos imigrantes asiáticos, imigrantes europeus, tanto italianos, alemães, japoneses. Então, todos eles ajudaram a construir esse agro. Então, a gente tenta mostrar um senso de pertencimento, que o nosso sucesso também se deve a todos esses fluxos migratórios do Brasil do século passado e retrasado. Excelente. E com certeza nós temos uma missão muito grande pela frente, porque o desconhecimento é muito grande. Excelente, Marcos. Você também falou, de trazer outros players para essa missão que é muito grande, trouxeram o Museu do Café. Vocês revestem essa mensagem, imagino eu, também com uma pegada mais de entretenimento, para acolher o público. Vocês trazem uma didática melhor, vocês conseguem comunicar de maneiras diferentes essa mensagem, Como tem sido um pouco disso? Com certeza, e a gente tem que usar criatividade, Vou dar o exemplo que nós tivemos em 2019, a reunião do G20 que nós tivemos lá na Itália. A nossa embaixada, que é uma região maravilhosa em Roma, na Piazza Navona, eles mencionaram para a gente, olha, vai ter reunião do G20, as lideranças vão nos visitar na nossa embaixada. Então, o que a gente pensou? Poxa, rapidamente montamos uma exposição Cafés do Brasil, que é um prédio muito bonito e tem muitas salas. Então, ao fazer isso, nada muito custoso, montamos toda a exposição. Todos os líderes globais passaram pela exposição Cafés do Brasil, história, qualidade e sustentabilidade. E isso fez com que nós saíssemos na mídia nacional em horário comercial, horário mais caro,
de uma forma orgânica, sem custos para nós, custos mínimos de preparação. Então, nós quando fizemos essa exposição na nossa embaixada, surgiu a ideia, vamos pegar nossos parceiros italianos e vamos transformar isso numa exposição itinerante. Fomos para Florença, fomos para Trieste, fomos para Milão e foi um sucesso muito grande, porque o nosso importador estava junto nessa operação e foi o que a gente percebeu. Além de trazer outros setores que não os comerciais para furar as bolhas, nós vimos que o nosso importador ele precisa ser parceiro e quando ele faz isso, ele também beneficia a origem. Haja vista, né, o café de agricultura regenerativa da Ilha Café, o café com indicadores de sustentabilidade da Tibo na Alemanha, porque nós passamos a fazer em outros países essas operações. Excelente, que excelente. Eu não poderia deixar de comentar aqui também sobre responsabilidade social, sustentabilidade, porque a gente sabe que é uma pauta muito cara aqui dentro do AgroShow, é uma pauta que é extensamente discutida e trazer um pouco dessa agenda para a conversa agora. A agenda de responsabilidade social do café, como é que tem sido? Olha, esse é um pilar que é estratégico para nós e todos os anos nós temos os nossos pilares e os nossos projetos. Então lá em 2000, é muito interessante, bem no comecinho dos anos 2000, nós já criamos um projeto de inclusão digital, que são o Criança do Café na Escola. Eram 137 laboratórios digitais implementados no meio rural. E ali a gente já conseguiu de imediato parceria com a Microsoft, que disponibilizou todos os computadores, os softwares, impressoras em todos esses ambientes. E o que a gente fez? Levar conhecimento para professores e alunos principalmente, todos no meio rural de regiões produtoras de café. E olha que interessante, quando esses 137 laboratórios já estavam montados, a gente viu que existia uma oportunidade de levar o produtor à noite, presencialmente, nesses laboratórios. A gente criou o produtor informado. Tinha um conteúdo de inclusão digital, como é que o produtor tem que ver cotação de preços, interpretar as questões climáticas. Então a gente tinha apostilas para isso. Chegamos com 8 mil produtores capacitados por ano. O mundo evoluiu, principalmente pós-pandemia, vimos dificuldades de reuni-los nos laboratórios. A Microsoft, novamente nossa parceira, criou estruturas conosco de produtor informado EAD. Então hoje a gente tem muito mais programas, muito mais cursos, todos em vídeos curtos e que a gente passa informações de administração, custos de produção, sustentabilidade. E a base de tudo isso é o currículo de sustentabilidade. Mas não para por aí. Nós temos projetos de boas práticas trabalhistas, que é um assunto que sai caro para o Brasil, porque a gente sabe que todas as vezes que a gente tem a lista do trabalho análogo ao escravo publicado e essa lista aumenta números, causa um impacto muito grande ao Brasil. Então a gente tem um projeto que chama Bem-Estar Social, com os nossos parceiros de fora, inclusive a indústria europeia, trade europeu, aportando recursos nesse projeto para 15 mil produtores, com boas práticas trabalhistas. Além disso, temos o monitoramento de multirresíduos de agroquímicos, tudo que o Brasil exporta, sabemos exatamente os perfis. Se um dia uma molécula for banida ou reduzir o limite máximo de resíduos, sabemos quais regiões vamos ter que trabalhar, quais regiões vão estar mais vulneráveis. Então a gente faz vários monitoramentos e vários programas nesse sentido. O último, que talvez a gente entende que é um dos meus prioritários para nós, é o projeto de carbono, provando para o mundo que o café brasileiro é carbono negativo e estamos muito próximos de ter a primeira plataforma de crédito de carbono na agricultura brasileira. Excelente, Marcos. Que legal ouvir isso para a gente aqui do PSEG. É importantíssimo porque o Secafé e você já é nosso parceiro há muito tempo, né, Marcos? Desde 2017, professor aqui do MBA Expesalc. E é muito legal a gente ver como a educação está na pauta, está no centro da responsabilidade social de uma instituição parceira, de um professor nosso. Então, para a gente é super bacana, para a gente é uma honra. E hoje aqui no AgroShow, no último módulo de 2024, também tivemos a aula, né, professor Marcos, sobre a tendência e os cenários de demanda interna e externa por fibras, alimento, energia. Você pode dar um panorama, contextualizar o que foi tratado, algumas conclusões que vocês chegaram no dia de hoje, ou ideias, nuances aí? Bom, o AgroCEO é realmente um programa completamente diferente de tudo que eu já vi na minha vida, porque ali nós criamos as estratégias juntos. O aluno, ele traz uma bagagem muito importante e nós estamos discutindo nesse grupo fronteiras do conhecimento. Então são questões tão novas e tão atuais e a gente está avançando proativamente que a gente precisa desse debate. Então a gente juntos constrói o raciocínio. Hoje a participação foi ativa, tantas horas que eu tenho certeza que nenhum aluno percebeu como a tarde passou, entramos à noite num debate rico.
Obviamente, entramos com o jeito tradicional de mostrar cenários, como é o Brasil hoje, como estão os conflitos geopolíticos, como está a demanda por alimentos, as tendências de crescimento da classe média, populacional, o incremento da renda, os desafios que nós temos como dever de casa, infraestrutura, nós temos desafios climáticos, né? Nós temos toda uma governança que precisa ser aprimorada. Hoje, o mundo passa por novas regras ao fluxo do comércio. Falamos de todas, desde o carbono na fronteira, a lei anti-desmatamento da União Europeia, a IUDR, que é a mais importante, a devida diligência social recentemente aprovada no bloco, essas ações que vêm espalhando pelo mundo, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, com uma lei específica social, abordamos tudo. E o que nós percebemos? Nós temos, sim, dever de casa, mas nós também temos muitos ganhos. E, inclusive, todas as vezes que um país coloca regras mais rígidas, que são regras feitas pelas autoridades locais e que os regulados também são os operadores locais, portanto, são a trade e a indústria. Toda vez que isso acontece, as exportações do Brasil aumentam por esses destinos. Então, obviamente que quem opera o mercado sabe que o Brasil é um país transparente, Código Florestal estabilizado, todas as propriedades georreferenciadas via CAR, nós temos a própria lista suja do trabalho análogo escravo a cada 2, 3 dias atualizado, temos embargos, temos listas completas, né, de áreas de indígenas, quilombolas, unidades de conservação. Então nós conseguimos fazer uma gestão em cima dessa transparência. O Brasil é o maior país digital do mundo, é aquele que oferta mais serviços digitais. Então a gente tem uma transparência nesse sentido. Então a gente entende que temos desafios, porém nós somos o país mais preparado para atender essas novas regras em tempos de ESG. Então, um prognóstico positivo. A demanda tende a aumentar, a gente tem cenários que são muito positivos para o Brasil, inclusive mesmo diante de legislações mais rígidas, né, medidas eventualmente protecionistas. Eu queria que dentro desse cenário de comercialização, você passasse uma visão sua agora. Quais são as tendências, onde o Brasil precisa investir mais tempo, mais esforços, mais recursos e, especialmente, como os produtores rurais ou a ponta inicial da cadeia podem aproveitar essas tendências? Olha, diante de todos os nossos deveres de casa, que aí sim temos que trabalhar para lembrar que realmente temos desafios pela frente, né, como a questão da infraestrutura, que estamos muito aquém, e a questão das governanças, mas nós temos alguns pontos que nos propiciam esse avanço no mercado. Podemos destacar aqui que a validação do Cadastro Ambiental Rural e a completa implementação do Código Florestal Brasileiro, que nós vamos até o Programa de Recuperação Ambiental, é de fundamental relevância, porque foi uma lei que nós fizemos e nós temos que implementar. Então, todos esses pontos nos ajudam a cumprir esses requisitos ESG. Vou dar aqui o exemplo do georreferenciamento dos parques plantados no Brasil, porque isso também ajuda a reduzir os pontos de ilegalidade que muitas vezes são analisados quando a gente envia as informações para cada embarque que o país faz, regido sobre essas novas regras. Então, o produtor brasileiro, olhando as estruturas que nós temos hoje, o Brasil é um país organizado, as cadeias produtivas são organizadas, está próximo de grandes empresas, próximo de cooperativas. Então, essa forma de associação, crédito rural oficial sólido, sistemas de financiamentos privados, a existência de contratos futuros, isso ajuda a dar liquidez na cadeia. Então, tudo isso para nós é muito importante. O produtor segue nas boas práticas. Então, tudo isso diz para a gente, se nós quisermos evoluir, nós temos que ter boa governança, boa representação internacional, diálogo unido e não dissonante, como a gente tem visto, e outras oportunidades se abrem, como, por exemplo, o próprio carbono, demonstrando que a cafeicultura brasileira, os produtos agropecuários, a soja, são carbono negativo. Então, nós não somos pagadores, nós somos os responsáveis por receber créditos de carbono. Então, nós estamos muito próximos de ter a primeira plataforma de crédito de carbono e pode gerar benefícios aí para todos os produtores brasileiros. Excelente. E não dá para não especificar esse produto aqui na nossa conversa, né? O café. Para a demanda por café global, qual é a diagnose que vocês chegaram? Vocês chegaram em alguma conclusão hoje? E um pouco também dessas tendências. A gente tem tendências de comercialização, a gente tem alguma pauta de inovação dentro do setor, a gente pode propor novidades para o mundo. Em que patamar hoje de negociação a gente está? Bom, nós mostramos para os alunos todas as projeções que são feitas para 2030, 2040. A gente vê o mundo se aprofundando. Alguns mercados
necessitando mais, tendo aquela relação importação sobre o bem que ele consome, outros países se estabilizando. A gente viu o caso da China, que é um grande importador, nosso principal parceiro, existe uma relação de codependência, né, entre Brasil e China da mesma magnitude, nós dependemos deles, eles dependem da gente, ao mesmo tempo que é bem provável que a China, e isso faz sentido nas projeções, estabilize, e toda a população que envelhece reduz ligeiramente. Então é bem provável que aquela demanda toda possa ter alguma estabilidade e quem sabe ali uma oscilação para baixo, nada significativo. Então a gente não imagina que do que nós temos hoje, do cenário de quem exporta, do cenário de quem importa, mudanças abruptas de posição. Nós vamos ter China, Índia, Indonésia, nós vamos ter os exportadores Estados Unidos, Brasil. Então esse padrão ele tende a continuar e o Brasil crescendo não as taxas que já cresceu, porque a gente deu saltos de produtividade, mas continuar a crescer de forma sustentável. Então, espera-se que o Brasil, que já é um dos maiores exportadores líquidos de alimentos, chegue um pouco mais próximo de uma possível liderança, por conta da sustentabilidade. Então, e para o café brasileiro, aí sim a gente tem fundamentos muito positivos. O consumo no mundo crescendo, o café é tido como uma bebida que socializa, uma bebida globalizada, então as pessoas vão para a cafeteria para se sentir, né, no mundo globalizado, ocidentalizado, e tem avançado no mercado asiático. A China, que não se destacava nas nossas estatísticas até 2022, hoje já ocupa a 7ª posição. Que excelente notícia, maravilhosos os cenários. E, Marcos, a gente está chegando no final da conversa aqui e, como sempre, em todas as entrevistas, a gente gosta de deixar uma dica. Marcos, vivendo o dia de hoje no AgroCEO, para futuros participantes, o que você diria para eles? Quais dicas você deixa para o próximo ano? Olha, nós estamos vivendo momentos decisivos para mostrar para o cafeicultor e para os produtores brasileiros e todos os elos da cadeia que a gente pode ter uma postura proativa e aproveitar as oportunidades, vencendo alguns desafios. Então, os próximos alunos, eles vão ter a chance de ver o que de fato tem acontecido diante das novas regras. Porque agora nós estamos em testes, né? Nós estamos fazendo com os nossos importadores, fazendo projetos pilotos. Então, os próximos alunos, eles vão conseguir ver a efetividade das nossas estratégias e, quem sabe, colaborar com elas, com ideias, com experiências e, quem sabe, colocar nos seus negócios. Porque a gente vai estar falando de rastreabilidade, a gente vai estar falando de uma relação de codependência, numa via de mão dupla com os nossos importadores, algo que o Brasil nunca fez, porque ele é conhecido como um país que até então ele era comprado. Ele não ia até o mercado comprador e fazer a sua venda, a sua negociação. Ele não estava na mesa de negociação. E hoje, por conta de necessidade, o Brasil passou a participar mais vendendo o seu produto. Então, ótimo para os novos alunos participarem dessa transição que a gente tem visto e uma grande curva do aprendizado. Quem investir tempo nessas questões talvez chegue com mais bagagem para a discussão, chegue com mais ideias aí. Muito obrigado pela dica. Não posso deixar de falar aqui que as inscrições para a próxima turma do AgroCEO já estão abertas e a turma se inicia em abril de 2025. Então, você que tem interesse nas próximas turmas, cadastre-se no nosso site para receber os nossos comunicados, dê uma olhadinha nas redes sociais, @PSEGoficial, e fique por dentro aí das notícias, fale com os nossos times de atendimento, tire dúvidas, porque a gente aguarda vocês aqui na sede do PSEG em 2025. E para finalizar, Marcos, muito obrigado pela participação aqui. Eu queria que você deixasse também alguma mensagem final aí para a audiência, não só do AgroCEO, mas também do PSEG. O que você deixa de mensagem? Olha, primeiramente, eu fico muito feliz de estar entre amigos e com certeza a mensagem é de otimismo. Nós estamos no caminho certo da sustentabilidade, olhando os nossos mercados com muito carinho, demonstrando para os nossos compradores que o Brasil é sim a origem mais sustentável e com maior credibilidade e confiabilidade. Então, juntos, nós estamos construindo esse futuro sensacional, gerando mais prosperidade e mais preservação ambiental com renda. Então, em tempos de ESG, que é a governança socioambiental, nós temos a ideia de valorizar as boas práticas. Então, a gente está nessa tendência de reconhecer todos esses esforços e o trabalho primoroso que o produtor tem feito. Então, vamos aproveitar todas essas ondas. Marcos, muito obrigado pelo papo de hoje, muito obrigado por trazer
que foi falado em aula, o papo foi maravilhoso. Obrigado por passar também um pouco da agenda de responsabilidade social e das ações do Secafé. E, novamente, agradeço a disponibilidade. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.